O texto do UOL tem como clímax a frase em que Bolsonaro diz ser o chefe supremo das Forças Armadas e logo após a citação do presidente faz questão de mencionar em que ano ocorreu o regime militar. Bem ao final da publicação, o UOL coloca os trechos em que Bolsonaro condena a restrição de liberdade, fala em garantir a democracia e diz que seu exército é o povo. O UOL tentou ser sutil, mas no fundo quis dizer exatamente o que publicou a revista Fórum, portal de ultra-esquerda que recebeu quase 5 milhões na era Lula e Dilma. Bolsonaro diz que é fácil impor uma ditadura e volta a sugerir golpe. Sou chefe das Forças Armadas. Tá aí, é o que disse a revista Fórum. E o UOL endossando essa narrativa, a gente já sabe o propósito desse pessoal aí. E é o que eu disse, Ítalo, você imagina bem, já colocaram essa narrativa aí, né, que o presidente tá querendo impor ditadura militar. Aí, e convocou de alguma forma, indiretamente aí, manifestações. Aí as pessoas saem às ruas e pedem artigo 142, intervenção militar. Qual que vai ser a narrativa perfeita? Sabe o que... Então, assim, raciocine em 1 minuto, pelo amor de Deus. Sabe o que o jornalista do UOL e o pessoal intervencionista têm em comum? Ambos acreditam ser possível uma intervenção militar. Não vai acontecer, gente. Bota isso na cabeça de você. Não vai acontecer. Se você fica o tempo todo pedindo uma solução impossível, você não vai ter solução nenhuma. Exatamente. Vamos seguir aqui então. E o ministro Edson Fachin vota para considerar inconstitucionais decretos de Bolsonaro sobre armas. Essa votação está acontecendo neste momento, a gente vai trazer atualizações aqui. Mas olha só, o STF começou a julgar nesta sexta a ação do PSB que contesta os decretos do presidente Bolsonaro. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal votou para considerar inconstitucionais decretos do presidente Jair Bolsonaro que aumentam as possibilidades de posse de arma. Para Fachin, a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Os ministros começaram a julgar nesta sexta-feira, 12, no plenário virtual, uma ação apresentada pelo PSB que questiona os decretos de Bolsonaro. O partido alega que os atos do presidente confrontam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, lei aprovada em 2003. Os ministros podem apresentar seus votos até o dia 19, Ítalo. Olha aí. Bom. Essa votação tá acontecendo nesse momento, tá rolando, né? E é o que a gente tem visto de forma repetida aí, né? Tudo que o presidente apresenta como pauta, como o que a população quer, a população já demonstrou isso naquele referendo, né, que teve. E aí... Veja bem, ó, a questão não é se o aumento de armas entre a população diminui ou aumenta o número de mortes por arma de fogo. Porque a gente já sabe que diminui. Isso aí já tem boa ciência por trás disso. Já existe boa ciência comprovando isso, né? O estado mais armado, só para ter um exemplo, né? Para dar um exemplo para vocês. O estado mais armado do Brasil, Santa Catarina, é o com menor índice de homicídios por arma de fogo. O estado menos armado no Brasil, Maranhão, é o com maior índice de armas de fogo. Né? Por quê? Porque você ter armas de fogo legalizadas na mão do cidadão, aliás, você proibir isso, você só desarma o cidadão. Isso é muito óbvio. Eu não consigo conceber como é que alguém acha que uma coisa que o problema não está na assimetria. O bandido, a arma dele não vai sair da mão dele, ainda que aumente o número, porque muita gente fala assim, mas isso aí vai aumentar o número de armas na mão dos bandidos também. Mas, gente, o problema, volto a dizer, é a assimetria. Que você deu uma arma para cada bandido no Brasil. Se você tiver dado uma arma para cada cidadão honesto também, a violência cai. Isso é óbvio. Isso é mais do que óbvio. Mas briga de trânsito, não sei o que. Quem é que vai se arriscar? Para pensar um segundo. O cara que puxa uma arma no trânsito, hoje em dia, ele é o cara que está na tranquilidade de que ele vai ser o cara que está
que tá armado. Esse cara vai estar na tranquilidade que ele vai estar armado. Só ele vai estar armado. O outro lado vai ser obrigado, né, a se render. É essa sensação de poder que ele está buscando. Que é o poder que é dado pela assimetria. Não é a mera presença da arma na mão dele. É o poder da assimetria. É o poder do diferencial. Eu tenho a arma e você não tem. Se nós dois tivermos a arma, pronto, esse diferencial acabou. Então, não adianta, né? Podem argumentar o quanto for que pode aumentar o número de armas na mão do cidadão, do bandido. Pode até que ser que aumente. Mas se você aumentar ainda mais o número de armas na mão do cidadão, pronto. Ameaça neutralizada. É assim que funciona a realidade, meus filhos. É assim que funciona a realidade. Vai acabar os crimes? Não vai acabar os crimes. Vai ter acidente com arma de fogo? Vai ter acidente com arma de fogo. Vai ter. Mas o número de vidas que vão ser salvas por causa disso é incomparavelmente maior. Eu faço exemplo com o cinto de segurança. Cinto de segurança tem muita gente que morre por causa do cinto de segurança, né? Cinto de segurança muitas vezes é a causa da lesão. Pega aí de alguma maneira, depende da maneira que a pessoa bate, né? Você poderia dizer, não, nesse caso específico concreto aqui, o sujeito, se não tivesse com o cinto, talvez estivesse vivo. Então, tem casos em que de fato o cinto de segurança é a causa da morte. Mas a quantidade de pessoas que são salvas pelo cinto de segurança é muito maior. Então, no cômputo, né, de prós e contras, né, não só o cinto de segurança é permitido, como é obrigatório. Pela mesma lógica, a arma não devia ser só permitida, devia ser obrigatória. Cada cidadão tem que ter uma arma em casa. Pronto. Ponto. É obrigatório você ter uma arma em casa. Por quê? Pela sua segurança. Já que você está tão preocupado com a sua segurança, né, com o seu bem, ele deveria te obrigar a ter uma arma, então, por essa lógica. Sim. E olha, já que a gente está falando sobre essa pauta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, a Câmara dos Estados Unidos aprova 2 projetos de lei de controle de armas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, projetos de lei que enrijecem o controle de armas no país. A primeira medida aprovada pela Câmara, liderada pelos democratas, fecharia uma lacuna de longa data nas leis sobre armas ao expandir as verificações de antecedentes para quem compra armas pela internet, em mostras de armas e por meio de certas transações privadas. Apenas 8 republicanos se juntaram aos democratas. Eu vou pedir o pessoal para não mexer no texto, por favor, porque senão eu não consigo ler aqui, que esse texto está sendo modificado. Muito bem, mas já dá para a gente comentar aqui, Ítalo. Então, nos Estados Unidos, de alguma forma, o governo Biden já está querendo também fazer o mesmo aqui, o que já acontece no Brasil. A diferença é que lá já se tem uma cultura, já se tem uma lei em que o cidadão pode ter uma arma em casa, pode se defender, né? E isso agora vem sendo atacado, esse direito conquistado pelos americanos, né, por esse governo que acaba de entrar. Não, e lá tem uma cultura, né, de desobediência civil desse tipo de coisa, né? E muitas vezes com a anuência das próprias autoridades locais, né? Você vê, é muito difícil. Você vai no Texas, por exemplo, tenta achar um xerife desarmamentista. Um xerife que diz assim, não, só eu tenho que ter uma arma. Isso não existe. É um unicórnio, né? Vai no Arkansas, no Alabama. É muito difícil você achar o cara que vai estar ocupado de fazer a lei ser exercida, né? Esse cara normalmente não tá preocupado em desrespeitar a segunda emenda, né? Então lá você já tem uma cultura, né, inclusive de desobediência civil em relação a isso. Nossa, o Ita está propondo desobediência civil? Não, mas é uma questão de vida ou morte aí, né? Se tira a arma do cara, você está matando o cara. Entenda isso, gente. Se você desarma a população, você está matando a população. Você está matando a população. Ora, e quem está em risco de morte pode fazer o quê? Legítima defesa.